Essa aula hoje é muito, muito importante, porque a gente vai falar sobre medo e ansiedade, que é um dos maiores vilões da nossa sociedade hoje em dia. Vitória da luz, vitória da luz, vitória da luz. Se tu não crer, espera pra ver. Oi, maravilhosos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Ju Fronza, sou mentora de almas, sou terapeuta holística, Karuna pelo Haharaktis Internacional. Sou terapeuta também relacional, vibracional, quântica. Sou mestre em Reiki e professora de leitura de registros akáshicos. Então vamos lá para a nossa aula. É o mal do século, né? Como muitos falam. E aqui no Brasil é considerado o país com maior índice de ansiedade do mundo, com 9,3%. A gente está nessa era da tecnologia e adentrando a era da espiritualidade, tá? Então, assim, como na era da tecnologia a gente fica o dia inteiro sendo bombardeado de informações diárias, isso gera também uma desconexão com o nosso ser, né? Com o nosso eu. Isso desconecta a gente da nossa essência e do nosso presente, do aqui e agora. E isso gera também muita ansiedade. E as informações que a mídia e que o sistema transmitem para a gente faz com que continuemos presos nesse sistema de medo. Mas qual é a diferença do medo para a ansiedade? Vamos lá. O medo, na verdade, ele é uma emoção, tá? Ele é uma emoção que a gente possui que serve muito para a nossa sobrevivência aqui, né? Porque o medo ele é ativado em nós toda vez que a gente se sente de certa forma ameaçado. O medo é importante, sim, muito importante, porque ele que nos dá o norte do que podemos ou não fazer. Porém, o medo, ele também ele tem a reação dele conforme as nossas memórias, as nossas lembranças do que a gente já aprendeu, do que deve ser feito ou não, e também de acordo com os julgamentos do que nos falaram que deve ser feito ou não. Na verdade, o medo e a ansiedade, eles são um jogo da mesma moeda, porque toda pessoa que tem medo também tem ansiedade, e toda pessoa que desencadeia ali a ansiedade é porque teve medo, porque tem medo. Então, o medo, por exemplo, a gente traz no nosso DNA, na informação do nosso DNA, de muitos, né, milênios atrás, enfim. Porque, por exemplo, a gente precisava caçar, né? Imagina os mamutes, sei lá, os dinossauros, os seres monstruosos que existiam, né, agressivos que existiam, que a gente precisava dar conta, né, que os nossos ancestrais tiveram que dar conta naquela época. Então, tudo isso ficou registrado no nosso córtex, né, do sistema nervoso central. Então, toda vez que a gente se sente ameaçado de alguma maneira, a gente ativa substâncias químicas no nosso organismo. Então, é liberado adrenalina e cortisol. Essas substâncias, elas são registradas pelos rins, tá? Então, por isso que tem muita gente que sofre de problemas renais, que não sabe o porquê, mas inconscientemente tá com muito medo de alguma questão, tá? E a ansiedade, ela na verdade é um humor, né? É um humor que a gente desencadeia. E a ansiedade, ela é um medo do futuro, de coisas que a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Então pode ser que seja até caraminholas na sua cabeça. Lembra que eu já falei aqui em alguma outra aula que a mente mente? Então a gente não pode dar bola para todas as vozes que a gente está ouvindo, e sim avaliar com cuidado o que cada uma dessas informações está querendo nos trazer. Lembrando mais uma vez que somos alma em uma experiência terrestre e que então somos muito mais grandiosos do que às vezes pensamos que somos. E a gente esquece disso quando está tendo alguma crise de ansiedade, por exemplo. Então é muito importante que a gente resgate a nossa essência, que a gente se reconecte, né, com a nossa força, com o nosso poder interno,
né? Que a gente entenda sobre tudo o que está acontecendo, sobre o ser magnífico que somos, para que a gente não adentre essas vibrações do medo e da ansiedade e, se quando adentrarmos, possamos continuar com mais controle emocional para darmos conta dessas vibrações que estamos acessando. Até porque lembra que tudo que é macro é micro e o que é micro é macro. Então, tudo que acontece coletivamente, também, de certo modo, pode estar nos afetando como indivíduos. Então, como a população inteira acaba vibrando no medo, né? E muitos com ansiedade, às vezes, se a gente não sabe nos proteger a nossa energia, proteger a nossa psique, a gente acaba acessando essas ondas de medo e ansiedade e que às vezes nem faz parte do que a gente está vivendo ou vivenciando aqui. Então, assim, o medo, ele é algo real, tá? É quando, por exemplo, vou atravessar a rua e tá passando carros, né? Vi atravessar igual porque deu um tempinho ali, eu olhei e vi que dá tempo de atravessar. Quando eu estou atravessando a rua, pode ser que eu acesse o medo, porque existe uma possibilidade real, de acordo com todos os meus aprendizados, que o carro pode acelerar ou eu não ter calculado direito o tempo de atravessar a rua e esse carro realmente me atropelar. Ou, por exemplo, estou em algum ambiente e está acontecendo um assalto. Eu vendo o homem ou a mulher armada, tem uma real possibilidade de eu ser baleado, eu ser atingido por uma bala. Tá? Então, essas são ocasiões que são reais, que são possíveis. Agora, a ansiedade é algo subjetivo, algo que não é concreto, que pode ser que venha a nunca ocorrer. Então, por exemplo, toda vez que a gente se questiona, será que a gente está criando ansiedade para nossa vida? Até porque a ansiedade, geralmente, ela vem porque a gente está querendo controlar as coisas, controlar algo, a gente quer ter posse sobre tudo, né? A gente quer ter controle sobre tudo à nossa volta. E isso não é possível. Então, quando a gente quer controlar e as coisas saem do nosso controle, a gente desconhece o que pode vir a acontecer. Então, a gente desencadeia o medo. E por não saber o que vai acontecer, a gente começa a criar várias possibilidades inexistentes na nossa mente. E isso gera a ansiedade, ok? Então, toda vez que acontecem coisas que a gente sente que é incontrolável, imprevisível ou ameaçador, a gente pode desenvolver essa ansiedade. E muito a gente acaba tendo ansiedade também, pelo que eu já falei no início do vídeo, que é não estar com atenção plena ao nosso presente, ao que acontece no agora. A gente está sempre lá no futuro, pensando no que vai acontecer, no que pode acontecer, na conta que eu tenho que pagar, no dinheiro que eu ainda não tenho, né? No que o fulano vai falar, ou a ciclana vai falar disso ou daquilo. O que a pessoa está pensando sobre isso, né? E a gente fica gerando situações que não existem. E pode ser que nunca existam. As nossas palavras, os nossos pensamentos, elas têm muito poder. A gente cocria tudo de acordo com o que a gente está vibrando. Então, por isso que quem estuda física quântica já entende um pouco mais que tudo que a gente tem medo, geralmente é o que a gente atrai. Porque o universo, ele entende frequência, vibração, e não necessariamente o que a gente realmente está pensando. Então, não adianta você ficar pensando coisas positivas, mas ficar inserida nesse mundo de medo, né, gerando essa ansiedade, porque você vai estar atraindo mais dessas vibrações. Então, por isso que quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. A gente está deixando a graça descer, né? E quando a gente está reclamando de algo, a gente está clamando para que isso aconteça 2 vezes. Então, se você está com medo, ai, meu Deus, eu tenho muito medo de sair na rua porque pode acontecer alguma coisa comigo. Daí você gera tanto medo disso que às vezes você sai na rua e acaba atraindo, porque você tá nessa vibração do medo. E você atrai então coisas, né, para te manter nessa posição. Então pensem, a humanidade inteira está sendo escravizada
por imagens e informações inadequadas ao que a gente deveria estar cocriando. E a gente inconscientemente fica cocriando as coisas que a gente não quer mais estar vivendo. Então, olha que incrível e que é importante essa informação, né? Então, assim, a gente saber controlar o medo e a ansiedade para que isso não controle a gente, para que a gente não seja barrado, né? A gente não tenha essa barreira de passar adiante, né? De subir de nível, né? No jogo da nossa vida. Assim, entendendo que quando o medo e a ansiedade extrapolam, né? A gente não consegue ter esse controle, isso é muito superior às nossas vibrações equilibradas, ela pode gerar estresse, fobia e pânico, tá? As crises de pânico, por exemplo, elas duram em média 40 minutos. O máximo é 40 minutos. Então entenda que tudo passa, né? Chico Xavier sempre falava isso, que ele deixava do lado da cabeceira dele escrito tudo passa, para ele lembrar que não importa se é bom ou se é ruim, que a gente não se apegue às coisas que estão acontecendo, porque tudo passa, né? Então isso é uma boa frase para a gente se manter na nossa mente quando as coisas não estão acontecendo como a gente gostaria, quando está fora do nosso controle, que tudo passa. E quando a gente está tendo uma crise de ansiedade, é normal, né, ou de pânico, a gente sentir esse desconforto e o primeiro pensamento que vem é que a gente vai morrer. Porque assim, a gente entra numa vibração tão densa, tão pesada, que a gente acaba escutando as outras vozes. Lembra que eu já falei em outra aula aqui? Que são as outras vozes, e às vezes a gente se sintoniza, então, com consciências de nível muito baixo, tá? Então, às vezes a gente escuta também essas vozes que não são pensamentos saudáveis nossos no nosso dia a dia, né? Quando a gente está equilibrado, a gente não pensa sobre essas coisas. Então, os primeiros pensamentos que vêm são coisas horríveis que diz respeito a nós, né? Coisas realmente muito ruins, né? E volta e meia a gente pensa, então, que a gente vai morrer, que a gente vai morrer. Mas, assim, entendam que a gente tem um gatilho, né? O nosso corpo, ele é muito, muito inteligente. Então, quando a gente começa a gerar um nível muito de estresse muito grande, é normal o nosso corpo se desligar. Então, antes de morrer, a gente vai desmaiar. Mas a gente não precisa chegar nesse nível. A gente tem que, simplesmente nesse momento, dizer pra gente: tá tudo bem, não vou morrer, tá tudo certo. E fazer alguns exercícios que eu vou ensinar para vocês no final dessa aula. A fobia, por exemplo, a gente pode ter fobia de alguma coisa em específico, que às vezes a gente pode ter gerado essa fobia por algum trauma que a gente teve até na infância. Por exemplo, assim, teve uma leitura de registros que eu fiz uma vez, que a pessoa, né, ela era bebê, estava no carrinho dela lá de bebê, tranquila, sozinha, porque a mãe estava um pouco longe do carrinho. E nisso veio uma borboleta. E a borboleta veio e sentou no nariz dela. Só que tu pensa, uma criança, né, um bebê ali, não sabe o que está acontecendo, não conhece a borboleta deve ser gigante perto dela, e a borboleta veio e pousou no nariz dela, e ela não conseguia tirar a borboleta dela, ela não sabia o que estava acontecendo, ela gerou um pânico muito grande, inconsciente, e toda vez que ela via borboleta, ela começava a se estapear quando ela era adulta, ela tinha medo de borboleta, pensa, borboleta, que é um ser tão lindo, maravilhoso, que inclusive é um arquétipo muito forte de transformação, né? Quando a gente vê borboleta, é porque a gente está geralmente passando por alguma transformação muito bonita, muito presente na nossa vida. E as borboletas são inofensivas, né? Totalmente inofensivas, né? Nunca ouvi falar em uma borboleta que atacou alguém, que mordeu alguém, tá? Então ela gerou esse trauma, né? Essa crença, né? E essa fobia de borboleta. Então pode acontecer, né? Da infância, pode acontecer também em alguma outra fase da vida, né? Alguma coisa que aconteceu que foi muito forte, sei lá, foi atacado por um cachorro, né? Algum animal, uma cobra, enfim, e daí acabou gerando muito medo que aquilo se repita na vida e isso gerou uma fobia. E também pode ser que a gente trouxe alguma fobia lá de uma outra vida, tá? Então, como é importante a gente cada vez mais se realinhar ao nosso ser divino, à nossa presença, né? À nossa essência, né? E ter os entendimentos sobre como funciona, né, os nossos pensamentos e como funciona o mundo espiritual, para que a gente possa se manter mais em harmonia, poder ter uma vida mais leve, feliz e atrair prosperidade conforme a vibração que a gente vai estar adentrando.
E dentro da fobia existe também a fobia social, que é um dos maiores medos da população nessa vida, tá? Olha só, a fobia do medo é quando a gente tem medo de falar em público ou de se expor em público, tá? Teve uma pesquisa até que fizeram, se não me engano foi na Inglaterra, que eles fizeram uma pesquisa para saber quais eram os maiores medos das pessoas, né? Que o medo de falar em público era muito, muito maior do que o medo de morrer. E o medo de morrer já é um medo muito grande da população, né? Então a gente tem, inclusive, muito medo do que os outros vão pensar da gente. Olha como a gente está desconectado da nossa própria verdade. Quando a gente está conectado com a nossa verdade, quando a gente se autoconhece, a gente resgata o nosso poder pessoal, a gente está conectado com a gente não está se importando com o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar da gente. A gente está realmente focado na nossa evolução. A gente está fazendo o que o nosso coração pede, o que o nosso coração realmente diz pra gente, o que a nossa alma está guiando a nossa vida. E daí não importa as crenças e os julgamentos dos outros, porque a gente está sendo fiel a nós mesmos. Então pensa assim, vocês já ouviram falar alguma vez, eu não, que algum palestrante foi atacado pelo seu público? Alguma notícia saiu em algum lugar alguma vez? Palestrante foi morto pela sua plateia, né, não gostou, fez um monte de coisa horrível com ele e foi embora. Então, assim, a gente cria medos desnecessários, né? E isso gera essa ansiedade toda que não precisaria estar acontecendo. Mas quando acontece, tudo bem, né? Mas que saibamos, então, com as ferramentas disponíveis, poder voltar à nossa harmonia. Então, assim, o medo, ele é tão forte que ele está registrado no nosso DNA, né? E isso ainda é alimentado diariamente na nossa sociedade, para que a gente se mantenha nessa vibração, nessa frequência. Por exemplo, o planeta Terra, ele é um ser vivo também. E ele estava, né, na terceira dimensão, vibrando 7 Hz, mais ou menos. O medo, ele está mais ou menos em 10 Hz, tá? E, tipo assim, o amor, ele está em 400 Hz, né? A alegria é quase 700 Hz, se eu não me engano. Então, olha como tá distante, né, essa nossa vibração quando a gente está acessando esse medo, né? A gente está numa vibração bem baixa, bem densa. Só que o planeta, ele está tendo a transformação, né? Ele está na transição planetária, o planeta está se elevando. Então, a gente já consegue vibrar, às vezes, em picos de 100 Hz, 140 Hz, 170 Hz, né? Quando a gente recebe os impulsos solares, quando a gente está passando por algum eclipse, algum portal muito forte, né, que são esses impulsos que vêm para a gente poder evoluir como humanidade. Então, assim, não deixar que o medo bloqueie a nossa vida. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Né? Vocês já ouviram essa frase? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Enfrenta os teus leões, enfrenta os teus medos. Eu sempre digo, se tu tem medo de fazer alguma coisa em específico, pode ter certeza que atrás desse medo tem a tua grande transformação, tem a tua grande evolução, tem todo o sucesso que tu busca, tá? Então, assim, quando eu comecei a me desenvolver como pessoa, né? Buscar fazer vivências, participar de treinamentos, eu comecei a descobrir que eu tinha medo de muitas coisas. Eu já tinha, claro, observado ao longo da minha jornada que eu tinha alguns medos, mas tem alguns medos que estavam realmente bloqueando que eu passasse de nível e que eu chegasse aonde eu sempre desejei chegar. Então, uma coisa que eu sempre quis fazer, por exemplo, é o que eu estou fazendo hoje aqui. E graças à minha coragem em enfrentar esses medos, em ouvir o que os meus mentores, tanto espirituais quanto pessoas físicas, né, que estavam me mentorando, estavam me incentivando a fazer, que era superar esses medos. Então, por exemplo, chegou um momento que eu tive que começar a dar palestras. E eu tinha muito medo de subir no palco para, sei lá, 30, 50 pessoas, que era um mínimo de participantes das palestras. Eu, quando era mais nova, eu participava de desfiles, uns festivais, cantando, né, que eu gosto muito de cantar, e também participei de teatro, né? Só que nesses momentos eu estava sempre interpretando algum papel. Eu não estava sendo eu, Juliana, ou trazendo a minha essência, né, para o mundo. Eu não estava trazendo o meu conhecimento. Eu estava interpretando um papel que eu construí ali.
como modelo, eu só tinha que caminhar. Dava medo? Dava. Né? Eu digo aquelas borboletas no estômago, né? Aquela sensação de, meu Deus, se eu cair, se acontecer alguma coisa, vão me chamar de ridícula, se eu não for boa o suficiente, né? Então, assim, a gente cria, né, esses medos. Mas daí tu tá ali, às vezes, num desfile, uma galera indo, tu pensa assim, se todo mundo tá indo, tá tudo bem, eu tenho que ir também, né? Daí no teatro, eu tinha decorado um papel, eu tinha decorado a minha fala, eu sabia o que eu tinha que fazer. E a gente ensaiava muito para que tudo tivesse redondo. Então, assim, dá o nervosismo, dá o medo, sim. Quantos artistas vocês já ouviram falar que antes de entrar no palco, antes de se apresentar, antes de, né, entrar ao vivo, quem sabe, ali no palco, na televisão, fica também nervoso, sempre diz, nossa, eu sempre fico nervoso, né? Normal sentir esse nervosismo. Mas a gente é um nervosismo que não supera um nível de desistência, né? E quando esse nível ultrapassa esse nível, a gente acaba entrando até na procrastinação. Então, quantos de vocês estão procrastinando o que vocês precisam fazer na vida? Porque, na verdade, lá no fundo, vocês estão com medo de alguma coisa. Né? Às vezes tem gente que tem medo do sucesso, tem medo de ficar bom o suficiente realmente, tem medo que se afaste de amigos, de familiares, porque chegou num patamar diferente deles. Então a gente tem muitos medos, né, baseados com crenças, né, que a gente possui. E quando eu ia cantar também, é uma coisa que cantar é uma coisa leve para mim, né? Eu canto desde criança. Mas claro que ele na hora de se apresentar, né, eu sempre ficava muito nervosa. Teve uma vez que eu fui participar de um festival e eu desafinei metade da música, né? O início da música, até metade da música, eu desafinei muito, porque eu não conseguia nem prestar atenção no que eu estava fazendo, de tanto medo que eu tinha do público que estava me assistindo. E daí os juízes, né? Tinha uns 2 ou 3 juízes que me conheciam, e eles vieram falar depois para mim, nossa, você ficou muito nervosa, porque eu já te ouvi cantar, e eu sei o quanto tu canta bem, e tu só engrenou da metade da música para frente, né? E daí ali eu vi que realmente, né, eu me desconectei de mim. E é isso que a gente faz quando a gente tá ansioso, quando a gente tá com medo. A gente se desconecta da gente. A gente presta muita atenção ao externo, ao que tá acontecendo fora da gente. Né? E o maior poder que a gente tem é o que tá dentro da gente. Né? A gente esqueceu de fazer isso. A gente esquece, a gente não sabe, na verdade, como silenciar e se conectar com esse poder que existe dentro de nós, né? Então, assim, tem muitos clientes que eu já auxiliei, né, que tinham medos de várias coisas. Então, assim, tem vários clientes, né, pessoas que eu já ajudei, que só de uma conversa, só de conversar com a pessoa, eu já identifico vários medos, né? Quantas pessoas têm muitos medos dentro dos relacionamentos, por exemplo. Eu escuto muito isso, né? Tipo, tava indo tudo muito bem, agora a pessoa não responde, ou ela responde pouco, ou será que ela não tá respondendo porque tá acontecendo isso, aquilo? Será que ela não me ama? Só que, assim, todos esses medos, né, essa ansiedade que a gente gera, ainda mais dentro dos relacionamentos que são total espelhos nossos, são traumas, crenças, coisas que a gente traz lá de uma outra época, tá? Então, como é importante buscar o autoconhecimento e um auxílio de algum profissional para poder nos ajudar a enfrentar essas barreiras. E assim, vocês me veem hoje em dia, né, aqui falando, explicando sobre as coisas, né? Sou prof de meditação, de reiki, né? Tenho tanto conhecimento. E vocês acham que eu também não passo, às vezes, por crise de ansiedade? Claro que sim, eu sou humana, estou num corpo físico aqui, experienciando tudo que todo mundo está experienciando. E como eu falei, às vezes a gente acaba recebendo coisas de fora, né, do externo. Então é sempre o vigiar e orar, e a gente tem que estar sempre atento. E, às vezes, acontece que nessas transformações de picos de elevações do planeta Terra, isso vem a desequilibrar um pouco a gente, tá? E isso serve de expansão, né, de consciência, expansão de energia. Então é normal quando acontecem essas expansões, quem é mais sensível, quem é mais espiritual, por exemplo, que já adentra, que já consegue estar ciente e adentra essas camadas mais sutis, acaba sentindo muito uma certa ansiedade, tá? E como se a gente, porque quando a gente tá nessas crises de ansiedade, é como se a gente se sentisse fora do corpo. Não sei se você sofre de ansiedade, já teve crise de ansiedade. Eu já tive muitas crises. Só que, claro, hoje eu sei controlar ela, né? Eu tenho ferramentas suficientes que me ajudam a isso. E eu vou ensinar para vocês essas ferramentas, porque eu sei o quanto é desafiador passar por essas
crises de ansiedade que a gente tem, né? Às vezes acaba atrasando a gente nos nossos afazeres diários, sei lá, por dias, né? E assim, quando acontece isso, entenda que tá tudo bem, são os nossos processos, né? Não queira ser sempre perfeito, a vida ela é assim, ó, ela é ondulada, né? Ela não é uma linha reta. Então faz parte também, às vezes, a gente ter essas experiências, né? Mas que elas possam, quando acontecer, serem mais leves, que a gente possa estar mais consciente do que está acontecendo, que a gente não entre num pânico, que a gente, às vezes, não fique dependente de remédios fortíssimos que vão manter a gente sempre desconecto dessa nossa essência. Então, assim, quando tem crises, fobias, algo que está realmente impedindo algo na nossa vida de acontecer, sim, é importante buscar terapeutas, psiquiatras e realmente tomar remédios, mas que esses remédios possam ser contornados aos poucos, porque você se entendeu como funciona, porque você está se autoconhecendo, porque você está se auto-melhorando, e não criar as bengalas, né? Porque então eu vejo, por exemplo, muitas pessoas, tá, que me procuram às vezes para pedir ajuda, ou até amigos à minha volta, que às vezes não tomam remédio, não vão num psiquiatra, não sabem que estão tendo crises de ansiedade, né? Não sabem que estão não sabendo lidar com as suas emoções e que daí então acabam buscando por essas bengalas. Quantas pessoas que eu conheço, gente, que às vezes não estão sabendo lidar com essa ansiedade que gera de coisas futuras que às vezes nunca vai acontecer e que às vezes nem é verdade, que são caraminholas da nossa cabeça, que às vezes acordam de manhã cedo e fumam um cigarro, bebem álcool. E isso são hábitos que a gente adquire e vai ampliando e vai destruindo a nossa vida e a gente não percebe, porque a gente fala, a gente pensa, ah, mas é só isso, ah, mas é só hoje, né? Dentro do Reiki, a gente tem inclusive um ensinamento que fala só por hoje sou mais calmo, só por hoje não julgo, só por hoje faço as minhas tarefas. Às vezes são nos pequenos detalhes que moram o grande sucesso da nossa vida. E a gente, por não estar atento ao nosso presente, a gente não percebe as escolhas que a gente está fazendo e que está nos afastando dos nossos sonhos. Então vamos lá, vou ensinar vocês o que vocês podem fazer, tá? São algumas ferramentas que vocês podem fazer quando estiverem percebendo que estão com muita ansiedade, tá? Ou que estão com muito medo. Todas as vezes que eu passei por essas ansiedades, essas crises de medo, eu acabei buscando muito, né, auxílio de diversas formas e testando todas elas em mim. Todas elas deram resultados, umas mais, umas menos. Para cada pessoa vai ser diferente. Então, vai testando, tá? Quando tu precisar, vai testando. Uma delas vai servir, tá? E quem sabe muitas delas vão servir. Então, assim, por exemplo, quem tem Reiki, não importa o nível, você tem Reiki nível 1, né, que já tem o Shoku-Rei, o símbolo do Shoku-Rei, ou nível 2, que já trabalha numa elevação mais emocional e espiritual, usem os símbolos do Reiki, tá? Na hora ali. Primeira coisa é voltar para o teu aqui e agora. Fazer a respiração diafragmática, né? Respirar de forma lenta e tranquila, inflando os nossos 3 pulmões que eu falo, né? Que é o pulmão que a gente tem aqui, que geralmente é o que só a gente usa para respirar. A gente tá sempre aqui, tá? O pulmão do centro aqui do coração, que é uma parte que a gente usa muito pouco. E a respiração aqui, ó, do nosso barrigão, tá? Que a gente enche todo o nosso abdômen. Tem gente que inicialmente não consegue fazer essa respiração, né? Mas depois, com o tempo, a gente vai desenvolvendo, né? Quanto mais oxigênio a gente coloca, mais energia na nossa célula, mais a gente entra no estado de paz, tá? Mais a gente se conecta com a gente mesmo. Então, fazer as respirações lentas e tranquilas, tá? Voltar para o teu presente do aqui e agora, começar a tranquilizar a tua mente, porque ela vai estar naquele turbilhão, tá? A gente começa com bombardeios de pensamentos. Então, tem exercícios que a gente pode fazer, que é, por exemplo, se voltar para agora, né? Então, assim, por exemplo, pega um objeto, né? E você fala em voz alta, você começa a se conectar com você e com o seu momento atual, tá? Você aterra. Essa é uma caneta, ela é uma caneta que parece uma flor, ela é verde,
ela é macia, ela tem pétalas brancas, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalas, entende? Pode ser qualquer objeto que tiver na tua frente. Começa a buscar todos os detalhes desse objeto. Te volta para o que está acontecendo agora, no presente, no físico. Se você tiver quintal em casa, tiver plantas em casa, maravilhoso. Vá mexer na terra. Faz uma alteração ali, planta, faz uma muda, rega, sente o cheiro, o aroma. Quem tem lavanda plantado em casa, a planta lavanda, é incrível. Ela tem um poder vibracional maravilhoso, né? Se tu não tem a planta da lavanda que tu pode cheirar ali, se esfregar nela, porque ela traz vocês na hora para o estado de paz e tranquilidade. Compra um óleo essencial de lavanda. Ó, esse aqui é um dos óleos que eu tenho, tá? Tem que ser óleo essencial, não pode ser essência, tá? Óleo essencial, que é natural, que é puro, que é retirado da planta, tá? Daí o que tu faz? Tu abre aqui, ó, e respira fundo. Esse aroma vai te tranquilizar na hora. Ele é rapidíssimo, questão de 3, 5 segundos, ele já começa a fazer um efeito no teu corpo, no teu psique, tá? Chás, né? Tudo que vem da natureza são remédios. Então, assim, chá de camomila, chá de melissa, muito, muito bom, tá? Tem até extratos de melissa que tu pode comprar, às vezes, na farmácia, tá? Tu bota ali na água, dilui e toma um pouquinho. Também faz com que a gente volte para esse estado de tranquilidade, de calmaria. Colocar músicas que nos tranquilize, música clássica, frequência vibracional 432Hz, tá? Que é uma frequência lá em cima, né? Que vibra junto com o amor, tá? Quem gosta de cristais, tá? Pode se conectar aos cristais, tanto os que nos aterram, né, que são os cristais mais vermelhos, marrons, tá, laranjas, quanto os cristais brancos, transparentes, violetas, que é da transmutação, né? Eu ia até brincar com vocês, quem gosta de cristal, pega cristal e taca na sua cabeça para você parar de ser louca, como diz a Márcia Sensitiva, deixa de ser louca. Deixa de ser louca! Você tá louca! Volta pro teu agora! Se chacoalha ali, né? Trazer essa vibração, às vezes, da alegria também é bem importante. Tá? Às vezes a gente não consegue ali na hora, mas quem conseguir trazer a alegria, lembra de uma piada, lembra de uma coisa engraçada, de uma coisa boa, tá? Às vezes vai se movimentar, vai se conectar com a natureza, né? Vai liberar endorfina no teu corpo, vai liberar sensações de prazer no teu corpo, vai sentir o teu corpo, começa a se tocar, né? Se tocar assim, se massagear, né? Porque às vezes na crise a gente pode, quem sabe, querer se tocar e não sente o corpo, né? Porque às vezes, que nem eu falei, a gente tem a sensação às vezes que tá fora do corpo. Mas, né, se tocar no sentido de se massagear mesmo, né? Se sentir que tu tá presente, que tu tá vivo, que tu tá aqui, que tá tudo bem, tá? Se acolher. Se tu tem pessoas, né, perto de você, que você sabe que você passa às vezes por essa crise, conversa com elas, diz, ó, tô tendo uma crise, me ajuda, né? Me tranquiliza, né? Então só diz isso para a pessoa, me tranquiliza, me ajuda. Às vezes liga para uma pessoa, então, né, o teu terapeuta, o teu mentor, o teu amigo, diz, ó, tô passando pela crise, né? Me traz uma palavra. Às vezes tem uma meditação guiada que tu gosta muito de fazer, alguma meditação às vezes que te eleva ali, que é uma meditação de um bom dia, que nem tem a meditação dentro da minha jornada da transformação, que é a meditação do bom dia, né, que te traz alegria, que te traz felicidade. Então, assim, já trouxe várias dicas que vocês podem fazer, né, no normal, assim. Agora eu vou trazer algumas dicas que são mais espirituais, tá? Então, assim, independente de tu acreditar ou não acreditar, de qual é a tua religião, qual é o teu entendimento sobre isso, não importa. Isso funciona, isso existe, tá? Então, assim, se conectar às energias de Arcanjo Miguel, tá? Que é um ser incrível e maravilhoso, que é um anjo que tem uma vibração azul, tá? Então, assim, se imagina com uma bolha de luz azul ao teu redor e fala Arcanjo Miguel em cima e embaixo, do lado do outro, de todos os lados, né? Visualiza Arcanjo Miguel em cima e embaixo, do lado do outro, de todos os lados. Sempre falar 3 vezes, porque 3 vezes é o poder do equilíbrio e isso traz para a presença do aqui e agora. Então,
Eu peço a ajuda de todos os meus anjos da guarda, os meus mentores de luz. Eu peço que todo o exército de luz dos anjos de Arcanjo Miguel estejam comigo agora, me auxiliando, me ajudando. Eu me conecto às energias de Saint-Germain, que é o poderoso raio violeta, né? O anjo do raio violeta. A cor violeta, tipo, o azul é da proteção, o violeta é da transmutação. Você pode se imaginar também, então, dentro de um círculo de luz violeta e branca, tá? Contornando todo o teu campo, para que tudo que não esteja qualificado, né? As energias não qualificadas, que não são da luz, do amor e da paz e da verdade, que não fiquem ao teu campo, né? Que eles ajudem a liberar tudo isso para que tu volte ao teu estado de paz, de tranquilidade. Tá? Então tem uma frase que vocês podem dizer que é assim, ó: eu sou luz, eu sou amor, eu só permito que a luz pura, o amor incondicional e os polos equilibrados penetrem no meu campo vibracional. Tá? E daí vocês imaginem essas luzes ali, azul, branco, violeta ao teu redor, se bota dentro dessa energia de luz e faz as tuas orações como você gostar, né? Como você acredita, como você quiser. A oração do Pai Nosso é muito poderosa, tá? Porque isso já é dentro de uma egrégora, tá? Tem uma consciência. Então, pode fazer a oração do Pai Nosso, tá? E daí, se tudo que você fizer não deu certo, que foi o caso que aconteceu comigo uma vez, sofri uma crise muito grande, porque foi a época que eu parei de fumar, né? Então, assim, o cigarro, ele tem componentes muito químicos, muito fortes. E daí, quando a gente para de fumar, né? Ainda mais que foi o meu caso, que eu simplesmente larguei o cigarro, né? Eu não usei nada para contornar essa parte química. A gente começa a disparar gatilhos químicos, né? Da dependência. Então, isso também gera crises de ansiedade, de pânico, tá? Muito forte, tá? Então, assim, na hora eu tava ali tendo a minha experiência, fazendo todos esses exercícios que eu já tinha, né, aprendido, que eu tinha buscado também por conta própria, que eu falei com outros terapeutas, né, com psicólogos. Daí, então, quando eu tava ali, né, tendo essa experiência, eu vi que tudo que eu tava fazendo não tava funcionando, só que eu já era muito conectada à minha espiritualidade. Então, os meus mentores, na hora, eles me falaram assim, ó: pega e abre aquela revista que tá ali na tua frente. Gente, era uma revista que eu nunca tinha visto na minha vida, tava ali na minha sala há muito tempo, tá? Que foi uma amiga minha que trouxe e tava ali. E eu nunca tinha dado bola pra revista que tava ali. E eu olhei e pensei assim, ah, tá, vocês querem que eu pegue a revista e fique folhando, então, pra mim voltar pro presente? E eles, faz isso, mas tem algo muito importante dentro da revista. Gente, eu juro, eu peguei a revista, quando eu abri ela caiu direto na página, que estava escrito bem grande uma reportagem, ASMR, que é uma técnica incrível, que são de micro barulhinhos e sons que trazem a gente pro presente na hora, tá? Então eu fui lá no YouTube e digitei ASMR. E daí apareceu várias pessoas que trabalham com isso. Eles pegam o microfone, né? E eles ficam fazendo barulhinhos, tipo, às vezes com a boca, às vezes com a voz, às vezes com objetos, com coisas assim que fazem micro barulhinhos. Gente, eu coloquei o fone de ouvido, eu comecei a escutar aquilo em 5 segundos, eu acho. Eu comecei a me tranquilizar, eu voltei pro presente, voltei pro meu corpo, e eu me tranquilizei a um nível tão agradável, até porque eu já tinha, né, usado o óleo de lavanda, que a gente pode, inclusive, por exemplo, pega um pouquinho de óleo de coco, ou um óleo qualquer que tu tiver na cozinha, bota só uma gotinha, e daí tu pinga, né, esses 3 óleos, porque é importante que a gente dilua os óleos essenciais, porque eles podem, às vezes, queimar a pele. O de lavanda não, tá? Mas os outros sim. Então já se acostuma a fazer sempre, tá? Daí pinga ali umas 2, 3 gotinhas, espalha na mão, pode cheirar, pode esfregar aqui no terceiro olho, pode esfregar aqui, tá? No pescoço, no peito, muito no peito, tá? Porque o peito é o nosso chakra cardíaco, tá? E daí, tipo, se espalha essa vibração, essa energia, entra nessa harmonia, tá? E daí, acho que como eu já tinha, né, já tava com esse campo, só que eu não tava conseguindo me conectar, quando eu consegui baixar e entrar pro presente, daí sim. Daí eu me tranquilizei, eu consegui, inclusive, dormir, relaxar, e quando eu me acordei, eu tava ótima, né? Porque lembra que eu falei? Tudo passa, e as crises também passam, tá? Então é isso, chegamos ao final da nossa aula, eu espero que tenha ajudado muito vocês. Se vocês conhecem pessoas que sofrem de ansiedade, de medo, de crises, passa adiante esse vídeo, tenho certeza que vai ajudar muita gente. Lembrando que a gente tem muito mais conteúdo que está sendo publicado aqui nos meus meios de comunicação, então se você ainda não está inscrito, não ativou as notificações, por favor,
me ajuda também a divulgar o meu trabalho, a ajudar mais pessoas a levarem suas consciências. Nós somos muito mais fortes quando a gente anda juntos, né? E quanto mais as pessoas conseguirem evoluir, né, mais o nosso mundo vai ficar melhor, né? E muito mais rápido. Então, ativa as notificações para a gente não perder nada. Um beijo no coração, beijos de luz e até mais. Para mentorias, atendimentos, cursos ou palestras, entre em contato pela minha plataforma de Instagram, Jufronza. E se você gosta dos meus conteúdos, ajude a página curtindo, comentando e enviando para uma pessoa que você ama. Gratidão!